Quando a criança nascia, ao invés de ficar nos braços da mãe, esses anciãos pegavam a criança e levavam até o Monte Taigeto, uma espécie de precipício. E lá eles faziam uma avaliação da criança, para saber se a saúde estava em boas condições. Se a criança apresentasse qualquer sintoma, de deficiência, de fraqueza, essa criança era descartada no Monte Taigeto. Então, desde o nascimento, havia uma seleção dos mais fortes, dos mais aptos a se tornar o que os espartanos queriam. Agora vamos falar que a criança foi avaliada e ela está em perfeitas condições, está saudável. Ela é entregue para a mãe. E agora vamos pensar no caso dos meninos. Essa criança vai ficar com a mãe até os 7 anos de idade. Quando ela completava 7 anos, alguns soldados do Agogê pegavam essa criança e levavam até a escola militar, o famoso Agogê. E lá essa criança, esse menino, aos 7 anos, já ia aprender a lutar, a apanhar, se defender, a manejar armas, escudos e principalmente entender estratégias de guerra e os valores de ser um soldado em Esparta. Esse menino ia ficar no Agogê até os 14 anos de idade, dos 7 aos 14, aprendendo tudo isso. Completando 14 anos, esses meninos eles teriam que viver um tempo a sua própria força, a sua própria vontade, nas florestas de Esparta. Eles precisavam fazer a sua própria cama, que era feita de junco, uma espécie de bambu da região da Lacônia, onde eles viviam. E eles também eram obrigados a caçar, pescar, coletar e principalmente roubar alimentos se eles estivessem com fome. Mas se eles fossem pegos no ato de roubar um alimento, por exemplo, eles eram espancados até a morte. Não pelo ato de roubar, mas pela falta de destreza e de habilidade, porque um guerreiro espartano não pode ser visto. Eles ficavam então à sua própria sorte nessas regiões de floresta dos 14 até os 17 anos. Completando 17 anos, eles iam passar por uma prova, que ia mudar o restante da sua vida. Essa prova se chamava criptia, e a tradução é brincadeira de esconder. E ela é dessa forma. O rei de Esparta, que também era chefe do exército, ele ia e selecionava 100 escravos. E falava para os escravos o seguinte: hoje é o dia de vossa glória. Se vocês conseguirem escapar da morte, hoje mesmo vocês vão ter a liberdade. Eram escravos, prisioneiros de guerra, então eles se animavam com essa notícia. Mas chegavam lá também, nas regiões onde estavam esses espartanos, que viviam à própria custa dos 14 aos 17, que eram treinados guerreiros. Então imagina, ali imagina uns 10, 12 mini soldados que estavam ali se preparando para se tornar um guerreiro de Esparta. Aos 17 anos de idade, o rei chegava e falava para esses meninos: olha, hoje é o dia também de vossa glória. Quanto mais cabeças de escravos vocês trouxerem para o Agogê, isso vai definir a hierarquia que vocês vão ter no exército. Essa era a brincadeira, a criptia, uma espécie de formatura lá em Esparta. Esses meninos, logicamente, matavam todos os escravos. Nenhum sobrava para contar a história depois, nenhum conseguia a liberdade. E isso garantia no Agogê quem seria o líder entre os demais. Isso aos 17 anos. A partir de então, esse menino se tornou um hoplita, um soldado de Esparta. Estava pronto para as batalhas, para defender a honra de Esparta, para defender os outros guerreiros também. Até os 30 anos, esses meninos tinham que cumprir esse serviço militar. Quando cumpriam, chegavam aos 30 anos de idade, aí eles tinham direitos de participar da vida política, eles recebiam um lote de terra do Estado, e eles poderiam, inclusive, deixar o seu cabelo crescer. O cabelo grande, que mostra também lá no filme 300 de Esparta, não sei se você já assistiu, é interessante assistir, você vai ver todos os soldados mais velhos com cabelos longos. Era uma característica mesmo. A partir dos 30 anos, e o cabelo longo de Esparta significava a maturidade no campo de batalha. O próprio rei de Esparta, Leônidas, ele tem o cabelo, parece curto, mas ele tem uma longa trança. Mostra aí a experiência desse rei, que também era chefe do exército. Agora vamos falar das meninas. As meninas sofriam o mesmo processo de seleção, elas eram avaliadas no Monte Taigeto. Se fossem perfeitinhas, em boas condições de saúde, eram entregues à mãe. Mas aí, diferente dos meninos, essas meninas ficavam do nascer até os 14 anos. Completou 14 anos, também ia para o Agogê e aprendia tudo que os meninos aprendiam. Inclusive, elas eram até estimuladas a bater nesses meninos que chegavam com 7 anos de idade. Mas lógico que depois esses meninos ficavam mais velhos e aí davam o troco também. Essas meninas ficavam dos 14 aos 18 anos, aprendiam tudo que os meninos aprendiam. Chegou aos 18 anos, essa menina, ela também recebe um lote de terra do governo e ela pode participar do Estado espartano, não é governo ainda, mas é da cidade-estado de Esparta.
e além desse lote ela pode se casar, caso queira, né? Aos 18 anos elas podem participar também na vida política. Veja a diferença também da mulher espartana. Diferente da ateniense, que não podia participar do regime democrático, não podia decidir os rumos da sua cidade, a mulher espartana ela está pronta, né, para participar da vida política aos 18 anos, e como os homens sempre estavam em guerra, as mulheres também elas tinham habilidade militar para proteger a cidade.